Hoje a aula é sobre a tão famosa regra de 3 simples e você vai aprender esse conteúdo da forma mais simples e descomplicada possível. Então fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao canal Pitagóricos. Para quem não me conhece, meu nome é Luan, sou professor de matemática e hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre proporção. Essa é a quarta aula sobre proporção, então se você não assistiu nenhuma das outras aulas, deixarei o link delas aqui embaixo na descrição do vídeo e também no card aqui em cima. Aproveita e se inscreve, pois o objetivo do canal é fazer você aprender matemática da forma mais fácil possível, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então vamos lá, gente. A gente vai começar aqui falando sobre uma pequena definição do que seria a regra 3 simples. A regra 3 simples, na verdade, é um pequeno mecanismo utilizado para encontrar um valor desconhecido a partir de 3 valores conhecidos. Ela vai se utilizar da ideia de proporção, ou seja, a igualdade de duas razões. Como ela se utiliza da propriedade da proporção, a gente vai poder utilizar a propriedade fundamental da proporção, que diz o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aqui a ideia é bem simples. Você pega uma questão aqui sobre regra 3 simples, você vai fazer na seguinte situação. Primeiro, lê para identificar o que a questão quer saber e vai chamar esses termos desconhecidos de uma letra qualquer, pode ser X, pode ser qualquer letra, normalmente chama-se de X. Depois, organiza esses dados de uma forma que fiquem com igualdade de duas razões. Depois, verifica se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Após isso, aplique a propriedade fundamental da proporção. Eu vou deixar aqui uma fotinho, pausa o vídeo, copia, porque esse processo é batata. Você vai fazer desse jeito e não vai ter erro. Se você não sabe identificar grandezas diretamente e inversamente proporcionais, deixar no card aqui em cima para você assistir antes de assistir essa aula, senão vai ter bastante dificuldade para poder resolver questões com regra 3 simples. Dito isso, vamos a uma questão aqui de exemplo para poder trabalhar o que eu acabei de falar. Na extremidade de uma mola é colocada uma peça de 10 kg, verificando-se então que o comprimento da mola é de 42 cm. Se colocarmos uma peça de 15 kg na extremidade dessa mola, qual passará a ser o comprimento da mola? Ou seja, a questão quer saber isso aqui, ó. Qual passará a ser o comprimento da mola, sabendo que colocaremos 15 kg da massa de uma carne na extremidade dessa mola. E aí, você poderia organizar de duas maneiras. Eu já tenho uma tabelinha aqui pronta, organizada, mas eu vou fazer como se eu fosse um aluno qualquer respondendo essa questão. Então, como é que eu faria aqui? Então, aqui, gente, de um lado eu vou colocar massa e do outro lado eu vou colocar mola. Que, na verdade, massa vai ser a grandeza da massa de peça de carne e mola que vai ser o comprimento da mola quando coloca essa massa. A questão diz o seguinte, que na extremidade de uma mola é colocada uma peça de 10 kg. Ou seja, como 10 kg é a peça da massa da carne, eu vou colocar no lado da massa. E ele fala aqui, verificando-se então que o comprimento da mola é de 42 centímetros. Ou seja, eu vou colocar 42 no lado da mola. Então, quando eu tenho 10 kg de carne, do outro lado fica 42. E ficam no mesmo nível. Tranquilo? Vou botar a igualdadezinha aqui. Vou cortar aqui a fração. E aí, do outro lado, eu coloco o seguinte. Se colocarmos uma peça de 15 kg na extremidade dessa mola, ou seja, quilogramas vai ser a massa da carne. Então, eu vou colocar ela, os 15, no lado da massa da carne. Qual vai ser o comprimento dessa mola? E aí, eu posso chamar de qualquer letra, eu vou chamar de X. A ideia é essa. Organiza as duas grandezas, bota cada uma relacionada com o seu par e bota o X ou qualquer outra letra que você quiser. Você pode botar A, B, C. Não importa muito, para representar o termo que não se conhece. O próximo passo, agora que a gente organizou, é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E aqui é bem simples. Você verifica. A massa, ele aumentou de 10 para 15 kg. A massa aumentou. Se você assistiu às aulas de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, vocês vão lembrar que uma grandeza é diretamente proporcional quando um aumenta, o outro também aumenta na mesma proporção. Então, a massa aumentou de 10 para 15. Eu verifico, a mola vai aumentar o tamanho ou diminuir? O que vocês acham? A mola vai aumentar o tamanho também, né? Então, quando a massa aumenta, a mola também aumenta. E aí nós temos grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, você permanece assim e aplica a propriedade fundamental da proporção, que é meio vezes meio, extremo vezes extremo, meio vezes meio. E aí teríamos que 10 vezes x, 10x
é igual a 15 vezes 42. Vou continuar o cálculo aqui em cima. Então, 10 vezes x, 10x. 15 vezes 42. 420 mais 210 dá 630. Então, 630, x é igual a 630 dividido por 10, corta, x é igual a 63, e nesse caso, centímetros, pois estamos falando do comprimento da mola. E aí, nessa situação aqui, nós temos que lembrar que o comprimento da mola está em centímetros, então ele vai permanecer em centímetros. Tranquilo? Foi fácil? Vamos para outro exemplo só para poder trabalhar melhor o conceito, mas a ideia é basicamente essa. Você vai pegar, vai organizar os valores que você tem, x no valor que você não possui, as grandezas organizadas verificam se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Se são diretamente, já parte para a propriedade fundamental da proporção. E se forem inversamente proporcionais? A gente vai ver agora no segundo exemplo. Vamos lá, gente. A gente vai começar aqui respondendo ao segundo exemplo para trabalhar o conceito de regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. Vamos ao exemplo. Em um treino de Fórmula 1, um piloto fez o percurso em 18 segundos, com a velocidade média de 200 km por hora. Se a velocidade média fosse de 240 km por hora, qual seria o tempo gasto no percurso? Ou a pergunta aqui, ó, qual seria o tempo gasto no percurso? Aqui nessa questão eu já trouxe uma tabelinha organizando os valores, mas eu vou construir eles a partir do zero, só para mostrar a vocês como é que faria esse cálculo. Tranquilo? Então vamos lá. Ele fala que no treino de Fórmula 1, um piloto fez um percurso de 18 segundos. A gente tem duas grandezas aqui, antes de começar a pegar os dados, que é a velocidade e o tempo. Ele fala que em 18 segundos, esse carro teve uma velocidade média de 200 km por hora. Ele fala ainda que se a velocidade fosse de 240 km por hora, qual seria o tempo gasto? Então, o tempo gasto eu vou chamar de x. Lembrando, poderia ser qualquer letra. Eu vou chamar aqui de t, só para mostrar para vocês que poderia ser qualquer letra. O próximo passo, depois de organizar aqui, como está na tabelinha, é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos aqui. Na velocidade, vimos que ele aumentou. Ele saiu de 200 para 240 km por hora. Com a maior velocidade, você acha que ele faz o trajeto em maior ou menor tempo? Se lembrarmos bem, quanto mais veloz está um veículo, mais rápido ele chega, não é isso? Logo, o tempo ele vai diminuir. E aí nós temos grandezas inversamente proporcionais, porque a velocidade aumenta, só que o tempo que ele vai levar para cumprir esse projeto vai diminuir. Ele vai andar mais rápido. E como ele anda mais rápido, chega mais cedo. Por isso que o tempo é inversamente proporcional à velocidade. E como eles são inversamente proporcionais, você vai fazer a seguinte situação. Vai manter a primeira razão normalmente, porém a segunda razão você inverte, já que são inversamente proporcionais. E a ideia é essa. Se são diretamente, você já parte para a propriedade fundamental da proporção. Se elas são inversamente proporcionais, você vai inverter a segunda razão. Não importa se o x vai estar desse lado ou desse lado. O que importa é que você vai inverter uma dessas razões. Normalmente se inverte a segunda. E aí, a partir disso, você aplica a propriedade fundamental da proporção, que diz que um extremo vezes o extremo é igual a 1 meio vezes 1 meio. E aí temos que 240 vezes x é igual a 200 vezes 18. 240 vezes x são 240x, igual a 200 vezes 18, 2 vezes 18 dá 36, deixei 2 zeros para lá, 2 zeros para cá. Logo, x é igual a 3.600 dividido por 240, vou cortar um zero, x é igual a 360 dividido por 24, vai dar 30 por 2, 15. 15 segundos. Então a ideia aqui é o que eu fiz de cabeça, viu, gente? Então desculpa aí. Mas só armar a continha aqui. Eu vou fazer só por desencargo de consciência, porque vai que eu erro, né? Errar humano. 1 vezes 24, 24 para 36 sobram 12, abaixo um zero. 5 vezes 24, 120 para 120 nada. Então dá 15 mesmo. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo complementa o conteúdo de proporção. A próxima aula será sobre regra de 3 composta, é muito importante. Regra de 3 simples e composta é muito cobrada no Enem. Então, se você vai fazer o Enem, se você fazer vestibular, concurso, isso aqui cai demais. Então,
dominem essa ferramentazinha aqui, esse mecanismo, porque ele vai te ajudar muito em matemática. Então, deixa nos comentários o que achou dessa aula. Obrigado por ter assistido. Se inscreve, deixa o like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e cheiro no olho e até a próxima aula. Fui, gente. Tchau, tchau.